A todos. Para começar as nossas atividades da noite de hoje da Casa Centro Espírita Caminho de Luz, nós vamos ler uma reflexão de convite de Sheila. Quando o peso dos problemas terrenos te parecer insuportável, quando as nuvens de contrariedade surgirem indefáveis, quando a enfermidade física parecer ameaçadora, quando tuas expectativas no campo do afeto não forem correspondidas, enfim, quando tudo parecer conspirar contra a tua felicidade, eleva o pensamento a Deus, na certeza de que o Pai é a eterna e infalível vontade de todo o bem. A vida na terra pode ser salpicada de dores. Deus, porém, é alívio. A jornada terrena pode ser assinalada pelas sombras. Deus, porém, é luz. A experiência física pode ser uma arena de obstáculos e dificuldades. Deus, porém, é a fonte de força moral e o escudo de amor que nos permite a superação. Segue assim, confiando e agindo no bem, na certeza de que o teu porvir principia nas ações que adotareis agora, e que o porvir junto a Deus apresentará sempre a garantia de vitória espiritual e realização da verdadeira felicidade. Então, nesse momento, vamos levar os nossos pensamentos a Deus para pedir as bênçãos, para a espiritualidade amiga esteja nos envolvendo nesse momento, no aprendizado que estamos prestes a receber. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, muito obrigado, Senhor, por estar na Tua Santa Casa da noite de hoje, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela vida que nos concedeu. Gratidão, Senhor, por tudo que nos tens oferecido, pelos momentos de alegria, pelos momentos de dificuldade. Te agradecemos pelo corpo físico, pelo nosso lar, pela nossa família, pelo Teu amor que nos envolve dia a dia, Senhor, pela espiritualidade em nossas vidas, Pai. Deus Pai de amor e de bondade, nesse momento, Senhor, te agradecemos por essa luz, por essa ceia que estamos prestes a receber, Senhor. Rogamos a Ti que a espiritualidade nos envolva, rogando a Ti com a permissão do nosso Mestre Jesus Cristo, Senhor, que as Tuas bênçãos, que a Tua luz nos ampare, hoje e para com todo sempre, Senhor. E assim, Pai, com muita humildade te pedimos a permissão, Senhor, para iniciar a explanação doutrinária da noite de hoje. Muito obrigado, que assim seja, Pai. Gratidão, Mestre Jesus. Queria desejar boa noite novamente a todos, e que todos são bem-vindos, irmãos carnados e desencarnados. E com a palestra da noite de hoje, nosso irmão Laércio, que Deus Pai abençoe. Saudações a todos,
Queridas irmãs, queridos irmãos, muito boa noite. É uma alegria podermos nos encontrar nesse dia, nesta noite aqui na Casa Espírita, para mais uma vez participarmos deste banquete espiritual que tanto temos recebido ao longo de nossa caminhada. Estar na Casa Espírita sob as luzes da doutrina é tudo de bom. O Espiritismo que tanto nos esclarece, tanto ilumina nossos pensamentos, dilatando o nosso entendimento acerca das questões importantes do espírito imortal que todos nós somos, e assim nós vamos construindo o nosso caminhar, agora com um pouco mais de consciência, com um pouco mais de discernimento, com um pouco mais de razão da fé raciocinada, e é uma alegria recebê-los todos aqui nesta noite. Na nossa fala de hoje, como não podia deixar de ser, tudo que envolve o Mestre Jesus. Vozes do Evangelho é o título que demos para esta exposição da noite de hoje. A grande noite, ela se expande e adensam-se as sombras, e uma ameaça paira acima de todas as coisas, desafiando a todos nós, humanos. Materializa-se as profecias que anunciavam o momento culminante do processo evolutivo terrestre, e os impositivos da lei de causa e efeito, abrindo espaço para a regeneração dos espíritos terrícolas neste momento de transição planetária em que nós estamos vivendo. De um lado, o progresso da ciência, o progresso tecnológico, com conquistas incomparáveis. Do outro, paralelamente, estão os sofrimentos, a angústia, o desar, o vazio existencial, o suicídio, o feminicídio, as depressões, desastres, flagelos de toda ordem, conflitos diversos, guerras, o entrechoque entre nações, entrechoque entre famílias, entre um para com o outro, como assinala o nosso querido irmão Bezerra de Menezes no livro Recados do Coração, onde ele vai dizer tudo isso, esse panorama que nós estamos nos defrontando no momento, a miséria espiritual, a pobreza espiritual do homem, e ele fala a seguinte fala: é um horror. Imagine espíritos dessa natureza olhando de cima, vendo esse panorama e dizer: é um horror o momento em que estamos passando. E a que se deve todo esse panorama que nós estamos vivendo em nosso mundo, nosso planeta? Em qualquer canto do nosso planeta nós temos visto problemas diversos. E é claro que a gente não pode deixar de lembrar, como está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 5, bem-aventurados os aflitos. E Eclesiastes vai nos falar: no mundo só tereis aflições, porque a felicidade não é deste mundo. E a gente começa, transitando no Evangelho do Cristo, começa a identificar essas dificuldades do atual estágio evolutivo em que todos nós, no planeta de provas e expiações, estamos. O homem, portanto, sonda as profundezas dos céus, e onde ele pode apoiar o seu pensamento a ponto de encontrar, no mínimo, uma compreensão saudável sobre a vida, sobre a razão de viver, sobre a finalidade existencial que nos mantenha acesa a luz da esperança para hoje, para o presente e para o futuro.
Será que há em nosso derredor um abismo onde nos perdemos e não encontramos um ponto de apoio para encontrar a justiça, o amor e a caridade? Onde mergulhar no universo e termos algo lógico que possa realmente nos trazer profundas explicações acerca do nosso existir. E isso diz respeito a cada um de nós, no campo individual mesmo, né? O que fazer diante desse descompasso entre as duas asas de evolução do espírito, o conhecimento e a moralidade? Não há como penetrar no entendimento sagrado da finalidade existencial, senão nós recalcularmos a rota. O GPS existencial recalcula a rota. Isso é uma figura interessante, né? Que quando nós nos perdemos, o GPS lá, né? Recalculando a rota para nos colocar no caminho. Então, o GPS existencial, a fim de nos apresentar um endereço que possa nos ajudar a sair da costumeira estrada larga, da porta larga, onde anda toda a gente motivada pelos seus interesses imediatistas, transitórios do mundo material. O endereço que nos assegura um caminho, nos aponta a esperança para passarmos pelas provações, pelas expiações, mas com o endereço certo. O endereço que nos dirige, que nos encaminha para Deus. Aonde encontrar esse endereço? Embora nós sabemos, pelo menos nós espíritas, que nós estamos nessa viagem, num processo evolutivo, nos encaminhando, nos direcionando para Deus. E qual é esse endereço? Que todos nós sabemos. Como bem colocado em O Livro dos Espíritos, na questão 621, que Allan Kardec pergunta aos números tutelares da espiritualidade, espíritos superiores, quem Deus tem oferecido de guia e modelo para a humanidade? E a resposta mais curta do Livro dos Espíritos é Jesus. Jesus é o nosso guia e modelo. E o que nos diz a doutrina espírita acerca do Cristo? A própria doutrina espírita é Jesus redivivo. Ele autoriza a vinda do Consolador. Como bem colocado no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, e esse prefácio do Evangelho é um texto curto, mas ele diz tudo o que se refere à vinda do Consolador. Jesus diz isso. Numa das suas últimas reuniões com os apóstolos, diz ele: mais tarde enviarei um outro Consolador, que estará no meio de vós, mas que vós não o vereis. E no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo está lá: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, ou seja, espíritos superiores, espalham-se por toda a face da terra, sob o seu comando, por toda a face da terra, para dissipar as trevas, para confundir os orgulhosos e para glorificar os justos. E aí tem mais um trecho lá que vale a pena ler, no prefácio do Evangelho, nessa obra, terceira obra basilar da doutrina espírita, que traz todo o aspecto moral do Cristo, comportamental, código de conduta para todos nós. Então o Cristo autoriza a vinda do Consolador para elucidar pontos que Jesus não pôde ser mais explícito à época devido à falta de compreensão,
e também para ampliar o entendimento acerca das leis que regem as nossas vidas. Portanto, o Espiritismo é o Cristo redivivo através das virtudes dos céus, como bem colocado no prefácio do livro O Evangelho, que é a terceira obra básica da doutrina espírita. E o Espiritismo, o seu objeto de estudo é o princípio das leis espirituais. E quando falamos das leis espirituais, nos reportamos mais uma vez a Cristo, porque tudo que Ele veio nos ensinar não era objeto do Cristo falar das leis do mundo material, mas do princípio espiritual, das leis espirituais. E é esse o objeto de estudo da doutrina espírita, apoiado ou fundamentado em 5 pilares básicos. E esses 5 pilares básicos que nos apresenta a doutrina espírita, toda a obra, todo o ensinamento, todo o bojo do Evangelho de Jesus encontra-se implicitamente ligados aos pilares basilares da doutrina espírita. O primeiro pilar da doutrina é a crença em Deus. O Evangelho está recheado de considerações, de ensinamentos, de falas de Jesus a respeito de Deus, nosso Pai. Tanto que Allan Kardec, escolhido para a missão de codificar o Espiritismo no mundo, a doutrina espírita, a doutrina dos Espíritos, não está personificada em homem algum. A terceira revelação é a doutrina dos Espíritos, enquanto que a primeira revelação de Moisés está personificada em Moisés, os 10 mandamentos. A segunda revelação das leis divinas no próprio Cristo, que vem nos falar da lei do amor. Mas a terceira revelação, que é o Consolador, que é o Espiritismo, não está personificada em ninguém. Os Espíritos do Senhor espalham-se por toda a face da terra, todos os Espíritos, as vozes dos céus que chegam até nós, que está no nosso meio. Então, no Livro dos Espíritos, que é a primeira obra básica da doutrina espírita, lançada em 18 de abril de 1857, no século XIX, primeira obra, a primeira pergunta que Hipólito de León Rivail faz aos espíritos é: que é Deus? Que engraçado. É o ponto de toda a nossa reflexão, busca. E Kardec pergunta, atendendo às nossas necessidades, nossos anseios, este espírito elevado, ao que os espíritos respondem a Kardec: Deus é a inteligência suprema do universo, a causa primeira de todas as coisas. E nesse capítulo que fala da criação, aí Kardec discorre em outras tantas perguntas e respostas dos espíritos. Impressionante. Mas nós vamos ficar nesse pilar, a crença em Deus. Que é Deus então? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Isso por hora basta, porque nós não temos sentidos desenvolvidos para mergulhar na compreensão plena de Deus. Não agora. Kardec, numa das perguntas, pergunta aos espíritos se nós um dia poderemos ver a Deus. Os espíritos respondem que sim. Quando estivermos na condição de espíritos superiores, nós vamos ver a Deus. Não com os olhos físicos, obviamente, que nós somos espíritos revestidos temporariamente por um corpo físico. O que diz a voz do Evangelho de Jesus sobre Deus? O que diz? A maior expressão, talvez, que nós podemos sinalizar de Jesus falando sobre Deus é quando ele vem e traz 2 mandamentos. Um deles, primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Essa é a primeira referência que o Cristo faz. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Essa é a primeira referência. Então Deus está presente em tudo. Em tudo.
em tudo que nós podemos. O apóstolo Paulo, ele vai: o que tens tu que não é de Deus? O Paulo entendeu a magnitude, a grandeza. O que tens tu que não é de Deus? Alguém pode dizer assim: eu tenho a minha inteligência. Mas quem te criou foi Deus. E parte daí. Tudo a partir daí são conquistas que nós vamos desenvolvendo porque Deus permite. O que tens que não é de Deus, né? O segundo pilar da obra, do bojo da doutrina espírita, a imortalidade da alma. Então a gente já tem um ensinamento sobre Deus, inteligência suprema. Então nós não temos sentido desenvolvido, repito, né? Nós somos espíritos de terceira ordem, espíritos inferiores. Falta-nos sentidos desenvolvidos para compreender mais profundamente Deus e muitas outras coisas, né? A imortalidade da alma, uma definição do Espiritismo já nos dá a amplitude do entendimento desse pilar, sendo o Espiritismo é a ciência que trata da origem, da natureza e do destino do espírito. É isso que trata. Princípio, né? Origem, natureza e destino de cada um de nós que somos espíritos imortais e das suas relações com o mundo material. Espiritismo, a ciência nova que vem tratar da natureza do espírito, da origem do espírito e do destino dos espíritos e das relações que tem o espírito com o mundo corporal, como nós estamos tendo, que faz parte de um processo da sua caminhada evolutiva. Ora, na voz do Evangelho é interessante, porque se a gente mergulha ali, a gente vai encontrar as explicações trazidas no âmbito filosófico da doutrina espírita, que está no Livro dos Espíritos, e no âmbito científico da doutrina espírita, que está no Livro dos Médiuns, a ciência espírita no Livro dos Médiuns. Na voz do Evangelho de Jesus, o mestre, interrogado por Pilatos: és rei dos judeus? Ao que Jesus responde: eu não sou rei dos judeus, o meu reino não é deste mundo. E Pilatos insiste: és rei? Então Jesus responde: tu dizes que sou, mas o meu reino não é deste mundo. Estou aqui de passagem para o testemunho da verdade. E veja essa fala: estou de passagem, né, no mundo material. Jesus que encarnou, não reencarnou, porque ele não precisaria, só reencarna quem precisa evoluir, né? E Jesus é um espírito puro, não precisava reencarnar no sentido de evoluir. Então ele encarna numa missão que ele mesmo se coloca à disposição para vir. E aí mais adiante, o jovem Hanan, que é um sacerdote, nas proximidades do templo, ele é capturado pela beleza, pela imagem, pela energia do Cristo, do Galileu. E ele, saindo do templo, direciona-se ao mestre e pergunta: Galileu, o que fazes na cidade? E é aí que Jesus diz: estou de passagem para a fundação do reino de Deus nos corações dos homens. Estou de passagem. É importante a gente pegar essa fala, porque nós também estamos de passagem. Se o Cristo de passagem vem nos ensinar que o reino de Deus não é deste mundo, mas que vem fundar, né, a fundação, colocar as sementes, as bases, para que desenvolva o reino de Deus nos nossos corações, e que ele breve iria embora e deixaria, né, o endereço para Deus, para nós recalcularmos a rota, em que ele vai dizer justamente isso, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então nós temos a rota hoje, o endereço claro e preciso, qual seja o Evangelho. O Evangelho é a rota, o Evangelho é o caminho.
Não tem outro. Sem o Cristo a gente não encontra. Sem ouvir as vozes do Evangelho, a grande voz, o Verbo de Deus junto a nós, né, o Cristo, a gente fica rodando, costumeiramente, habitualmente, por muito tempo, na porta larga, aonde ainda damos vazão a todas as nossas más paixões. E ele diz então para este jovem Hanan, né, que para chegar a esse reino, a fundação do reino, é preciso desenvolver o amor. Quando ele fala em reino de Deus, ele está falando, né, colocar as bases do amor, para o amor, nos corações dos homens. E aí estremece, né, a humanidade, porque ouve, né, a palavra amor com esta conotação diferente do que nós entendemos. E veja, depois que Jesus é crucificado, ele aparece para os discípulos. Então, a gente está no pilar, a imortalidade da alma. Depois que Jesus é crucificado, ele vai aparecer para os discípulos, para os apóstolos, muitas vezes, mas muitas vezes, e por muito tempo. Não foi um dia, foram vários dias, meses, se apresentando para os apóstolos. Mas dentre deles tinha um que achava que todos eles estavam loucos, vendo o Cristo que tinha sido crucificado, sido lá colocado, né? Que era o Tomé. E Jesus então vai e se apresenta para Tomé, se materializa, né? Que é um dos fenômenos possíveis dos Espíritos. Ele materializa-se para Tomé, e Tomé o vê com os olhos físicos. Toque em mim, Tomé. E Tomé toca nas mãos perfuradas dos pés do Cristo. Acreditas agora, Tomé? Sim, mestre. Feliz daquele que acredita, que crê sem precisar ver. Ele tem essa fala, né? Pelo entendimento, pela lógica, pela razão. E aí a imortalidade da alma fica, não é nem implícita, é explícita mesmo. Não está nas entrelinhas. Cristo aparece, como muitos espíritos aparecem para nós. Muitos da humanidade veem os espíritos, percebem os espíritos, né? Configurando aí, desde os tempos passados, o sobrenatural, né? Não tem nada de sobrenatural. Hoje o Espiritismo explica a ordem dos fenômenos que estão dentro das leis divinas, das leis espirituais. Deixa de ser um milagre e passa a ser um fenômeno natural, possível, e acontece diuturnamente no nosso meio, com vários relatos. Talvez de todos nós que estamos aqui temos experiências, né, espirituais dessa ordem, mostrando a imortalidade da alma. Depois que o Cristo é crucificado ainda, né, os apóstolos e outros estão indo para uma cidadezinha, um vilarejo chamado Emaús. E Cristo se materializa ali também com a vestimenta igual a daqueles que estavam ali. E ele começa a ouvir as lamentações dos apóstolos, dos discípulos, chorando, né? E agora, o que vamos fazer? E ele ali do lado ouvindo. Isso que eles não reconheceram o Cristo, né? Óbvio. E eles pararam num lugar e esse homem, né, Cristo, pergunta-lhes: o que houve? Por que vocês estão assim? O nosso mestre tal. Mas o que ele ensinou para vocês? Ele fala isso. O que ele ensinou para vocês? Eles estão dividindo um pão ali, e este homem, ele pegou o pão e ele repartiu como ele fazia. E aí os apóstolos tomam choque e identificam ali a presença do Cristo junto a eles. Mas um fenômeno de materialização, que o Cristo tinha todas as potencialidades psíquicas e espirituais desenvolvidas. Conhece profundamente, como um químico conhece os elementos químicos para fazer a combinação. Jesus tinha o conhecimento pleno do fluido cósmico universal e poderia manipulá-lo, que é energia, fluido, né?
E aí vai, então na questão 76 do Livro dos Espíritos, do capítulo que vai falar da intervenção, né, dos espíritos no nosso meio, sobre a natureza do espírito, no capítulo intitulado, né, dos espíritos, que definição se pode dar dos espíritos? O que é o espírito, né? E os espíritos respondem que o espírito é o princípio inteligente do universo. Princípio inteligente do universo. O universo é povoado de espíritos, fora do mundo material. Essa é a resposta dos espíritos. E no Livro dos Médiuns, no primeiro capítulo também, vai tratar a espíritos. Aí Kardec faz com maestria todo um desenvolvimento do pensamento para, né, conduzir a uma compreensão se há espírito, aonde a gente pode chegar, e se não há espírito, também onde a gente pode chegar. E é interessante, quando não há espírito, você tem 2, 3 falas e você não consegue sair e encontrar a justiça divina. E quando há espírito, tudo se encadeia, tudo tem uma lógica, tudo aí amplia o nosso entendimento, o horizonte da compreensão das coisas. O terceiro pilar é da reencarnação. Então a gente fala, crença em Deus, a imortalidade da alma, e agora o terceiro pilar, que é da reencarnação, né? No Evangelho, no capítulo 4 do Evangelho, segundo o Espiritismo, ele vai resgatar o ensino de Jesus. Quando ele vem de Casareia de Filipe, interrogado pelos seus discípulos, ele diz: quem dizem que eu sou? Cristo, né? Quem dizem que eu sou? Como se estivesse perguntando para nós. Uns diziam que era João Batista, que era Jeremias, que era Elias, porque a fala era semelhante. E aí ele pergunta: Simão Pedro, responde-me, quem diz que eu sou? Tu és o Filho do Deus vivo, o Cristo. Bem-aventurado és tu, Simão, porque foste inspirado pela divindade. E aí o tetrarca, né, Herodes, também cheio de dúvida, porque ele tinha mandado degolar João Batista. Quem é esse então que vos falo? E mais tarde eles vão compreender que João Batista era a reencarnação de Elias. Olha que interessante, que ele veio e que vocês não o conheceram, não entenderam. Na realidade ele já veio e vocês não conheceram. Eles levaram a entender que ele estava falando de João Batista, a reencarnação de Elias. Mas aí, nesse pilar ainda, né, lá no Evangelho de João relata que entre os fariseus havia um senador com o nome Nicodemos. E essa é uma passagem belíssima do Evangelho. E que, numa conversa com Cristo que ele tem com o mestre no templo, Nicodemos pergunta, ele queria entender, e ele era um estudioso, ele era do Alcorão, lá do livro, né? E ele pergunta para Cristo: mas como assim? O que tem que fazer? Como alcançar o reino de Deus? Nicodemos, é preciso nascer de novo. Veja, a gente está falando do pilar reencarnação. Esta fala está relatada assim por João, que Cristo falou: Nicodemos, é preciso nascer de novo. E ele não entende. Mas como pode um homem já velho, nascer de novo? Como pode voltar ao ventre de sua mãe? E se a gente pensar um pouco nessa fala, se já era um homem velho, a mãe dele já devia ter desencarnado há muito tempo. Não pode, ele não entendeu.
Porque ele estava formatado, configurado no âmbito material. Jesus estava falando no âmbito espiritual. Nicodemos, se não entendes quando lhes falo das coisas terrestres, que dirá das coisas celestes? Que dirá das coisas celestes? E a gente vai encontrar também no Velho Testamento, na Bíblia, falas interessantes sobre isso, em que tem lá Jó, né? Semeia-se um corpo material, ressurge um corpo espiritual. Está lá, Velho Testamento. Semeia-se um corpo corruptível, renasce um corpo incorruptível. Semeia um corpo material, ressurge um corpo espiritual. Olha o princípio, a reencarnação presente nas vozes do Evangelho e em outras tantas que está recheado. Aqui a gente está só pontuando algumas sobre tudo isso que a gente está falando, né? Então Nicodemos não entende. Como pode um homem nascer segunda vez? O quarto pilar, então, é a pluralidade dos mundos habitados. Veja o que diz o Cristo, registrado por João também, capítulo 3, versículos 1 a 3. Disse o Mestre: não turbe o vosso coração, crê em Deus, crê também em mim. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Há muitas moradas. Aí vem o Espiritismo colocando no seu pilar a pluralidade dos mundos habitados, de que a Terra está longe de ser o único e a única morada dos seres que povoam o universo. Há muitas moradas. Nós somos um plano da segunda ordem na hierarquia dos mundos, acima apenas dos mundos primitivos. Somos ascendendo na hierarquia dos mundos, plano de provas e expiações. Agora estamos ascendendo para um plano de regeneração, né? Neste momento. Depois tem os planos ditosos, felizes e celestes. A caminhada é longa, mas a gente chega lá, né? Então, nesse pilar tem essa fala do Cristo, de há muitas moradas na casa do meu Pai. Se a gente se reportar a primeira fala no começo da sua pregação, em que ele vai dizer que está de passagem para a fundação do reino de Deus, a gente linka umas coisas com a outra no Evangelho e vai dizer: há muitas moradas na casa do meu Pai, então não é aqui. Se o reino dos céus, meu reino não é deste mundo, né? A gente começa a abrir o entendimento. E o quinto pilar da doutrina é a comunicabilidade com os espíritos. Então vamos lá: a crença em Deus, a imortalidade da alma, a reencarnação, a pluralidade dos mundos habitados e a comunicabilidade com os espíritos. Onde encontrar a voz do Evangelho sobre isso? Lá na transfiguração de Jesus no Monte das Oliveiras, no horto, quando Jesus convida apenas Simão Pedro e os dois filhos de Zebedeu, Tiago e João: venham comigo. E lá no monte, Jesus se afasta várias vezes para orar e volta. Eles estão dormindo, ele chama a atenção dos discípulos, não consegue vigiar por uma hora e tal, né? Mas ali acontece um fenômeno de transfiguração, em que Jesus se ilumina de tal forma, mostrando a excepcionalidade do seu conteúdo espiritual, do seu poder espiritual, da sua dimensão espiritual, e ele se ilumina, o rosto do Cristo vira um sol. E aí aparecem dois espíritos para conversar com Cristo. Aparece Moisés e Elias, e Cristo conversa com os dois, e os três veem isso acontecer, e eles estão com uma percepção ampliada para identificar esse fenômeno que acontece ali. Então, nessa transfiguração, um fenômeno extraordinário, né, que nós vamos ver a exemplo, a elevada manifestação espiritual, revelando imortalidade da alma, comunicabilidade com os espíritos e a superioridade moral de Jesus. Tudo, né,
resumindo nesse único fenômeno: imortalidade da alma, comunicabilidade com os espíritos. As vozes do Evangelho, portanto, são um convite ao autoconhecimento de cada um de nós, na nossa intimidade mais profunda, no nosso eu profundo, para que cada um consiga encontrar as potencialidades espirituais de que é detentor. Por isso Jesus vai dizer em vários momentos: vós sois Deus e potencial. Você não sabe ainda. Vós sois a luz do mundo, o sal da terra. Não andeis por onde anda toda a gente, motivada pelos interesses imediatistas, porque isso que é transitório, não é a nossa posse real das coisas. É transitório. Tudo que nós recebemos quando viemos a esse mundo serve para o nosso uso e fruto, mas não é a nossa posse real. Jesus, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a verdadeira propriedade. Qual é a nossa verdadeira propriedade? Tudo que nós temos, nós somos obrigados a deixar, não importa se muito ou pouco, vamos deixar, inclusive o nosso corpo físico. Não é a nossa propriedade, é um empréstimo para que nós possamos desenvolver as asas da elevação espiritual, o conhecimento e a aplicação do conhecimento que vai resultar no nosso comportamento, o aspecto moral da doutrina. Então, o Evangelho é a boa nova, a boa notícia. A boa notícia, por isso que o Evangelho nos enche de esperanças e de alegria, como diz a Bartolomeu. A boa nova, a boa notícia, por que estás tristes? Porque as coisas do mundo, os negócios do mundo, Senhor. Qual é o melhor negócio do mundo para nós, Bartolomeu? O nosso melhor negócio do mundo para nós é Deus. É Deus. Não tem outra coisa. Nada do que tem aqui não vai conosco. Aqui deixaremos. Então, lá na questão 621 de O Livro dos Espíritos, em que Kardec pergunta: mas onde é que estão essas leis divinas que regem as nossas vidas? E que os Espíritos respondem, questão 621, na consciência de cada um de nós. E é nas ininterruptas reencarnações que o Espírito evolui, vai ampliando a sua consciência, o seu entendimento das leis, e vai se moldando, se modelando, se ajustando. Reforma íntima é a fala, mudança pautada no amor, no bem, na caridade, e todos os preceitos contidos no Evangelho segundo o Espiritismo, até a ponto de nós chegarmos na condição de puros espíritos, e todos nós vamos chegar, e poder dizer como Cristo disse: eu e o Pai somos uno, de unidos, eu e o Pai somos unidos. Então Jesus, quando veio ter conosco na terra, abriu-nos as percepções para compreendermos a nossa realidade espiritual e avançarmos rumo à plenitude. Ele, o Mestre, plantou a semente da árvore da vida contida em seu Evangelho, na Boa Nova, ou seja, a semente do amor. Extraordinária missão do Cristo, e é um caráter extraordinário. Se a gente perceber que ele separa a época da humanidade antes dele e depois dele, a grandiosidade da presença de um Espírito dessa ordem junto a nós, deixando então nas entrelinhas essa boa notícia, tudo que é bom para a vida presente e fundamentalmente para a vida futura, das várias moradas da casa do Pai, que é o reino de Deus, da felicidade inalterável. Desta feita, então, encaminhando-se para o final da nossa exposição, no século XIX, 18 de abril de 1857, surge a terceira revelação das leis divinas, o Espiritismo. Allan Kardec à frente, decodificando a voz do Evangelho, amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo. Se alguém te convidar a andar 1000 passos, ande 2000. Se alguém te pedir a túnica, dê também a capa, ou se alguém te pedir a capa, dê também a túnica. Se alguém lhe bater uma face, dê-lhe a outra. Não turbe o vosso coração, crê em Deus, crê também em mim. Nunca vos deixarei órfãos, ele vai dizendo. É preciso nascer de novo para alcançar o reino dos céus. Dá tudo o que tens e segue-me. Percebe? Ó homens de pouca fé,
Pois, se ela for do tamanho de um grão de mostarda, removeria montanhas de dificuldades. Meu fardo é leve, meu jugo é suave. Seja manso, simples, pacífico, humilde, misericordioso, benevolente, indulgente. Perdoe 77 vezes, 7 vezes, cada ofensa que te fizer. Pedi, obtereis, batei, abrir-se-vos-á. Pedi, obtereis. Ore a Deus, vigie os pensamentos. Jesus é a grande voz do Evangelho, o Verbo. Ele reúne em si tudo o que nós necessitamos, tudo o que nós precisamos para nos transformarmos e sermos um dia também uma das grandes vozes do universo no reino de nosso Pai. Quiçá hoje possamos ouvi-lo, para que possamos atender e entender que Deus é o divino doador, aquele que sustenta as estrelas e alimenta os insetos. Muita paz a todos, um Feliz Natal, que o Cristo Jesus possa estar aqui na nossa intimidade cada vez mais. Muito obrigado pela atenção de todos, que assim seja. Primeiramente, queria agradecer ao nosso irmão Laércio nesta noite na Senhor, gratidão pela imortalidade, gratidão pela reencarnação, Senhor, para que nós possamos assim melhorar cada dia, cada encarnação um pouquinho, deixando o orgulho e a vaidade de lado, Senhor. Muito obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, pelo teto, pelo lar, pela família. Obrigado, Senhor, pelo dia a dia, por cada amanhecer, por cada entardecer, por cada anoitecer, Senhor. Obrigado pelos nossos irmãos que fizeram, que fazem parte da nossa caminhada e da nossa jornada. Gratidão por essa casa e por todos aqueles que aqui fazem parte e por todos aqueles que levam o Teu nome, o Teu santo ensinamento, Senhor, pela Tua bondade, Pai. Por cada um de nós, filhos Teus, todos seres amados incondicionalmente por Ti, Senhor. Mestre Jesus, divino amigo, modelo e guia da humanidade, muito obrigado. Gratidão pelos consoladores prometidos para com cada um de nós, para que nós possamos ter cada dia esses momentos de ensinamento. Muito obrigado. Que nós possamos tirar desses ensinamentos, Senhor, todo o proveito, para que na hora das dificuldades, para que na hora dos obstáculos, Senhor, para que nos momentos que tivemos não muito felizes, Pai, possamos o reerguer, possamos nos animar, nos fortalecer e olhar a Ti e Te chamar por Ti. Pai, nos ajude, Pai, de infinita bondade,
nos dê a coragem. Pai, Jesus, Mãe Maria, nos fortaleça. Muito obrigado, Senhor. Gratidão, Pai. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, Senhor, no teu reino de amor e de bondade. Seja feita, Pai, a tua vontade, aqui na terra como no céu, Senhor. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, na medida que nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis, Senhor, cair em tentação, mas livrai-nos sempre, Senhor, de todo mal, Pai, porque teu é o reino, Senhor, o poder e a glória para com todo o sempre. Senhor, com essa prece, com essas rogativas, te agradecemos e pedimos, Pai, para encerrar humildemente a palestra da noite de hoje. Muito obrigado, Senhor, que assim seja, Pai. Muito obrigado. Que possamos ter uma boa noite e um Feliz Natal para todo mundo. Muito obrigado.